pessoal que quiser ver depois. Muito bem. Aula 8, Análise de Conjuntura Econômica, Unifesp, curso de Ciências Econômicas. Hoje, a ideia é uma aula de saber se alguém tem alguma dúvida, tirar dúvidas e apresentar aqui que nós pretendemos de um bom trabalho aí para a atividade 4. Tá? Lembrando que esse aqui é o slide que já foi mandado para vocês. Então, o prazo é até a semana que vem, tá? O começo da semana que vem. Então, segunda, terça e antes da aula, mas quando tiver aula, já espero que todos já tenham entregado a atividade 4, né? Ou seja, uma semana a mais aí para vocês terminarem e enviar a atividade 4, tá? Usando a metodologia de cenários futuros da GBN, trabalhar o tema focal, quais serão os caminhos do mundo 2035, sendo que um desses 3 subtemas o grupo deve escolher. Todos os grupos não devem escolher o mesmo tema, né, sim espalhado aí em economia, ou saúde, ou meio ambiente. E a ideia é desenvolver, não necessariamente em 2 partes, mas agora, enfim, ter todo o conteúdo dos 8 passos, ou das 8 etapas dessa metodologia, tá? E eu também sugeri que vocês fizessem entre si reuniões no Google Meet para poder terminar o trabalho de vocês, né? Entregar o trabalho de cada grupo. Jonatas, Giovanni, boa noite. Muito bem. Então, eu vou começar a apresentar. Tem um trabalho aqui do grupo Economia, né? O grupo do tema Economia. Vou mostrar para vocês mais ou menos como que essas pessoas fizeram. Então, sendo que o tema focal é quais serão os caminhos da economia mundial no tocante à economia, eles escolheram os principais fatores-chave e forças ambientais. Nesse grupo em particular, eles escolheram 18 incertezas, lembrando que são aquelas coisas que a gente tem bastante dificuldade de prever, né? Você pode colocar, talvez, cenários de 2 lados, né? Por exemplo, sucessões presidenciais, uma favorável, uma desfavorável, outro lado desfavorável. Ou então colocar como uma conservadora e o outro progressista, e assim por diante, para cada uma desses fatores-chave e forças ambientais. Então, commodities, aumento do preço das commodities de um lado ou diminuição do preço das commodities. Enfim, de avaliar dentro de todas essas quais são as mais incertas e as mais importantes, que impactam mais o tema de economia mundial em 2035. Por exemplo, sucessões presidenciais, se você está falando de sucessão presidencial da Namíbia, certamente não seria impactante. Já a sucessão presidencial na Europa, ou talvez na Europa, ou principalmente nos Estados Unidos, certamente faria, né? Já a sucessão presidencial na China, por que ela não faz impacto? Por que ela não é importante? Professor, aliás, pois não. Você vai compartilhar o slide que a gente não consegue ver? Desculpe, obrigado. Nada. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Agora sim, obrigado. Tá certo. Obrigado, desculpa a confusão. Vamos lá. Eu estava me referindo a um grupo que está estudando como tema focal quais serão os caminhos da economia mundial em 2035. E esses 18 fatores-chave e forças ambientais são os principais, são os 18 incertezas que eles conseguiram colocar na discussão deles. E eu ia dizendo que sucessões presidenciais, por exemplo, é um tema importante, mas não qualquer sucessão presidencial, e sim aquelas que impactariam a economia mundial de algum jeito. E a gente sabe que a americana, né,
ainda mais no tempo recente, nos tempos passados, seja um presidente republicano ou democrata, eles não faziam tanta besteira, entre aspas, ou mudanças radicais, né, de linha de conduta. Era mais ou menos parecido. Hoje em dia, com o advento do Donald Trump, isso já ficou mais incerto, né? Ele realmente já adotou políticas muito, muito diferentes das anteriores, então, a ponto de ser uma incerteza crítica. Já a sucessão na China, por que não é um problema que mereça ser colocado aqui? Porque na China a sucessão é muito previsível o resultado. Sempre alguém do Partido Comunista, e esse alguém é sempre uma pessoa que vai seguir a linha de comando que o Partido Comunista Chinês tem tido desde essa Revolução de Mao, em 1947. Então, é isso. O importante aqui é que seja incerto e impactante ao mesmo tempo. Então, aí tem outras variáveis aqui, PIB mundial, ordem política internacional, desenvolvimento econômico, enfim, várias. Eles escolheram o PIB mundial, eles colocaram o PIB mundial acumulado, mas acho que a ideia aqui é que a gente tem a ideia, o crescimento do PIB mundial, que eles quis dizer. Se o PIB do mundo vai estagnar ou se vai ter um crescimento relativamente contínuo, tá? Aqui estão os dois limites da variável escolhida. Aliás, dessas 18, eles escolhem primeiro essas 6 que estão aqui na esquerda. Eu já estava pulando, né? Sucessão presidencial, transição de soberania, avanços tecnológicos, ordem política, conflito bélicos e PIB mundial, que aí sim eles escolhem. Dessas 6, as 2 que são mais incertas e que têm mais impacto. Uma transição de soberania conturbada ou branda. Por trás dessa ideia, dessa variável, aquele grupo pressupõe que o grande hegemônico, a nação hegemônica nesse período do mundo, dos últimos, desde o começo da Segunda Guerra, foi os Estados Unidos. E esse grupo está assumindo que haverá uma mudança nessa soberania. Né? Na soberania vai passar entre 2020 e 2035, vai passar para as mãos da China. A questão é, os Estados Unidos vai aceitar isso de maneira razoável ou não, né? Ou seja, essa transição vai ser conturbada ou branda. Tudo isso de acordo com o grupo, tá? E a outra variável é o PIB mundial, crescimento do PIB mundial. Se tal crescimento será crescente ou estagnado. Tá? E aí, fazendo a combinação dessas duas variáveis com os dois extremos, a gente chega nos 4 cenários. Aqui no eixo X, a soberania e transição, se vai ser branda ou conturbada, e o PIB aqui no eixo Y, crescente para cima ou estagnado para baixo. E aí, esse cenário, onde as duas variáveis são positivas, temos aí o nome de sonho meu. No oposto é o cenário de transição conturbada e PIB estagnado, 0 curtidas, 0 vontades de viver. E aí 2 cenários intermediários, um que fala de uma transição branda, porém PIB estagnado, eu já te superei, mas não manda mensagem outra vez. E aí aqui um cenário de conturbada transição, porém PIB crescente. A gente não liga porque o povo diz, quem ama também briga, também xinga. Enfim, 4 cenários possíveis. O que determina esses cenários de ir para cima ou para baixo, para o lado direito ou para o lado esquerdo? É isso que a gente vê aqui nas causas fundamentais. Por exemplo, um PIB crescente, né, são por conta de coisas como essas 4 que eles colocaram aqui. Né? Ou seja, um fomento, um apoio para o crescimento dos principais países emergentes, avanço tecnológico sustentável, gestão eficiente dos recursos naturais e demanda e oferta insuperável.
Já na direção oposta, uma desaceleração do PIB, avanços tecnológicos negativos que fazem com que o PIB caia, dependência econômica e um crescimento, desigualdade no crescimento econômico no mundo. Já uma tensão, já uma transição branda e conturbada, elas se dão. A branda por conta de assinatura de acordos comerciais, zona de livre comércio, e preocupação de considerar que seja importante o crescimento internacional dos vários países. Já uma transição conturbada teria como causa ou tensões comerciais, ou tensões militares, ou tensões econômicas, ou políticas nacionalistas, protecionistas. Tá? Aí o grupo vai e coloca o estágio 6 e 7 junto para cada um dos 4 cenários. Olha aí. Sonho meu. Tá? Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Sonho meu. É o cenário mais benigno. Então, eles fazem aqui uma pequena narrativa de como seria o mundo em 2035, com a relação integrada dos blocos, com um país soberano que está implícito aqui, que é a China. Tal relação integrada fez com que a economia global crescesse bem, né, através dos vários acordos de comércio internacional tratado. Também fez com que a economia se desenvolvesse de maneira mais sinérgica, né, ou seja, impactasse também os outros países, vendo uma pactuação bilateral entre Estados Unidos e China, que eles também aqui deixam implícitos. Caso esse mundo ocorra em 2035, nesse cenário benigno, que eu vou voltar aqui, lembrar que é esse daqui, ó, né, de crescimento crescente, PIB crescente e transição branda, o que isso implica para o mundo? É um mundo, uma ordem internacional que favorece todos os países do mundo, né? A maior parte dos países do mundo, dando esse cenário daria condições para que cada país internamente prosperasse, certo? À medida que a política externa é favorável. Bom, então essa narrativa implica nisso. E o que pode e que deve ser feito, que são as opções estratégicas, né? É necessário manter a coordenação dessas ações que fez com que o desenvolvimento fosse acelerado, né? Ou seja, manter ainda uma política internacional flexível para que o crescimento econômico possa continuar crescendo. Então, é apostar no melhor dos mundos, que ele continue, né? Bom, vou pular aqui, depois eu volto. O cenário pior é o 0 curtidas. Então, como seria a historinha ou narrativa 2035 nesse cenário ruim? É um cenário uma narrativa com um cenário de tensões comerciais que fazem com que o PIB cresça muito devagar, né? Também o avanço tecnológico lento, o meio ambiente sendo devastado, né? Então é um ambiente de muita tensão, inclusive com aumento no desemprego. Claro que ainda mesmo assim, alguns países ainda conseguiriam se desenvolver, como por exemplo os países já crescidos, já industriais, né, os já desenvolvidos, ou seja, um crescimento desigual. Tá. Se esse cenário ruim ocorrer, o que isso implica? Implica que o mundo não está avançando de maneira conjunta, só de maneira desigual, alguns estão se desenvolvendo, desperdício de recursos naturais e muita tensão no mundo, né? Então, aqui no caso, que ações a gente deve tomar? Reconhecer exatamente o que
foi o caminho que chegou até lá, mudar tanto a esfera da ordem política internacional quanto da ordem econômica internacional, né? Então, agir mais em contato, os países devem agir mais de maneira alinhada, com tratados de comércio, com um acordo ambiental razoável, enfim, e sem tensões internacionais políticas e econômicas. Os outros dois cenários intermediários são, um deles é o a gente nem liga para o povo diz, que é esse aqui, crescimento da economia, porém transição conturbada. Então, vamos lá, a narrativa desse cenário é algo que você tem uma disputa pelas novas, você tem um avanço nas novas tecnologias sustentáveis, um crescimento também de países emergentes, tais como o Brasil, os BRICS, né? O único problema é que na ordem internacional os desentendimentos, o conflito, ela ainda perdure, né? Por conta dessa soberania, mudança de soberania abrupta. Então, ainda que o crescimento esteja se dando, aí no caso das implicações já, né? Essas disputas que ocorrem por conta da tensão na soberania geram vários conflitos, apesar do crescimento econômico dos países. Então, que ação devia ser feita uma vez chegado o indo para 2035 para a gente evitar esses problemas? Seria justamente tentar negociação política para chegar a uma concertação com C, né? Concerto com C, no sentido de chegar a melhor, tentar melhorar essa transição, tentar negociar, fazer com que os países conversem entre si, principalmente China e Estados Unidos, que é a origem da tensão, né, no caso, cheguem a um desenvolvimento em conjunto, com menos, minimizando, à medida do possível, os conflitos. E o último cenário, já que superei, é a ideia de que soberania é boa, se dá bem, porém o PIB vai crescendo mal, né? Ruptura, desaceleramento do PIB, não é? Então, ainda que Estados Unidos e China estejam fazendo uma transição razoável, o PIB não consegue crescer, né, por problemas de pouco avanço tecnológico ou desigualdade, né? Então, aqui o que deve ser feito? Se, por um lado, a soberania, transição Estados Unidos-China ocorre bem, ela deve ser feita em políticas de acordos econômicos que possam fazer com que todos cresçam, não só um ou outro país, de modo que os países emergentes do terceiro mundo também possam aproveitar e crescer. Então, é isso. Aí falta só realmente os indicadores pronunciadores. Tá? Indicadores pronunciadores. A ideia é seguir notícias sobre dois eixos de coisas. Sobre, primeiro, a relação à ordem política internacional e como andam as tensões entre Estados Unidos e China, do lado da política internacional, e do lado da economia internacional, observar as notícias no fronte econômico, ou seja, como que estão se desenvolvendo as empresas, o crescimento dos países, o avanço das tecnologias nos principais países, etc., etc. Então, é como se acompanhasse notícias nos dois frontes, né, que são os dois conjuntos de variáveis. E o grupo ainda aqui no final, ainda colocou também para a gente qual deles eles acham o cenário mais provável. Tá?
A gente não liga para o que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga. Esse é o nome do cenário. Esse, ao ponto de vista deles, é o mais provável de se desenvolver nos próximos anos. Ou seja, é aquele que... Esse daqui. A gente não liga para o que o povo diz. E é esse daqui, ó. É um no qual Estados Unidos e China já deram indício, principalmente durante os 4 anos do Trump, de relação conturbada, mais um crescimento do PIB forte. Então, vamos ver aqui. Uma soberania conturbada, avanços tecnológicos imprimindo aí um crescimento econômico no mundo e tensões no lado militares, na discussão, na definição de blocos de comércio internacional, blocos internacionais de comércio. Então, na opinião do grupo, eu gostei desse trabalho aqui, que exatamente eles fazem isso também, escolhem um cenário mais provável. Muito bem. Então, é isso. Tem mais um trabalho aqui sobre ambiente, se alguém quiser, eu posso apresentar também. Mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida com relação a isso que a gente viu até agora, ou se já está bom, já dá para ter uma ideia. Quero saber se se por hoje já está bom, ou se querem que apresente mais um trabalho aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar rapidamente agora do meio ambiente. A questão é, bem rapidamente mesmo, os principais pontos, depois vai ficar gravado, se alguém quiser olhar alguma tela em particular, vai estar lá, né? Então, lembrando que agora é a questão ambiental. Eu já tinha apresentado na aula passada algumas coisas sobre a questão ambiental, mas, enfim, esse trabalho do ano passado também foi bastante interessante, em que eles vieram com uma lista enorme aí de fatores e foram vendo, cortando aí os que são menos, o que fica de fora, aquilo que é menos incerto e aquilo que tem menos impacto, né? E chegar a esses 5 aqui, né? Então vamos ver dos 5, quais 2 foram escolhidos. Tecnologia política e avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos podem ser mais ou menos sustentáveis, ou seja, um grande avanço tecnológico e um pequeno avanço tecnológico numa ponta, e a ideologia do governo, dos governos, porque ele está falando do vigente e o sucessor, né? Ideologia dos próximos governos, facilitador ou extremista, ou dificultador. Então, vamos ver rapidamente. Uma ordem política facilitadora, um avanço tecnológico maior, vão dar o cenário, mas é claro que o Sol vai voltar amanhã. O cenário oposto seria o 1 minuto para o fim do mundo, dado por uma ordem política dificultadora e pequeno avanço tecnológico. Esses outros 2 são intermediários. Primeiros erros é a ordem política facilitadora, porém com avanços tecnológicos baixos, pequenos, e um cenário de altos, mais sustentável avanço tecnológico. Porém, política dificultadora, você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, aqui, esse grupo fez um pouquinho diferente. Colocou aqui, eu vou mostrar bem rapidamente, uma descrição de cada cenário. Vou deixar aqui para se alguém quiser pausar a tela e dar uma olhada depois, com calma. O cenário do melhor dos 2 mundos, né? Como seria, então, 2035? Uma melhoria da questão ambiental no planeta, porque o governo político, o tecnológico e o político facilitam, né? Então, lembrando que essa questão é ambiental,
mas que as duas variáveis, uma é política e outra é tecnológica. Lembra disso? Então aqui a tecnologia e a política estão favoráveis e vão sair num mundo ambiental melhor, com uma matriz energética melhor, com menos impacto para o meio ambiente, etc, etc. O cenário 1 minuto para o fim do mundo é aquele cenário pior, né? Ou seja, o cenário ambiental pior, que é dado por baixo avanço tecnológico e extremismo na política. Então aí a gente vê aí efeito estufa, cenários de chuvas, furacões, essas coisas, né, acontecendo, a extração de matéria-prima sem renovação, avanço tecnológico baixo, e a política extremista dando apoio para esse uso desenfreado do meio ambiente. Então, esse é o cenário 3. O cenário 2 já é um cenário, de acordo com o grupo, conflituoso, porque, por um lado, a política se preocupa com o meio ambiente, né? A tecnologia não ajuda. Então, com tecnologias sujas, como, por exemplo, usar carvão ao invés para gerar energia elétrica, ao invés de energia eólica, de ventos, por exemplo, não vão imperar. Tá? Então, por mais que o governo queira apoiar, a tecnologia não ajuda. Então, esse aqui é o cenário 2. E o cenário 4 é um cenário de política totalmente desfavorável, como o governo atual do Brasil, por exemplo, porém com avanço tecnológico. Tá? Então, é aquela história. O avanço tecnológico ajudaria no meio ambiente, porém, o governo não liga aí para sustentabilidade. Bom, o que o grupo fez aqui? Aplicações e opções estratégicas, o grupo colocou meio misturado, né? E não colocou para cada cenário. Essa parte aqui está um pouquinho estranha. E os indicadores é acompanhamento das notícias de como o governo brasileiro e os outros governos lidam com a questão ambiental e também notícias sobre o uso da tecnologia no meio ambiente. Eu gostei de uma coisa nesse trabalho, que foi o uso de duas variáveis, uma política e uma tecnológica, para avaliar o meio ambiente. Mas o que eu não gostei aqui é que as implicações, as opções estratégicas estão tudo juntas e meio misturada, bagunçada. Então, essa é a minha crítica a esse trabalho aqui. Então, atentem para esse ponto, quem for fazer alguma coisa semelhante. E eles colocam uma conclusão, e o interessante também, embora escrevendo em apenas uma linha, qual o cenário mais provável que eles acham. Isso eu acho importante. Ou seja, vocês aí descreveram, conseguiram delinear 4 cenários. Qual, de acordo com a opinião do grupo, é o cenário mais provável. E por quê, né? Aqui tem o qual, mas não tem o porquê. No exemplo anterior que a gente viu o porquê, né? Eles, enfim, colocaram algumas justificativas, e é só isso que a gente pede na conclusão. Bom, é isso. Essa é a atividade 4, então, pessoal. Quem tem mais alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, vai valer como atividade final? Não como atividade final, como uma das atividades, né? Ou seja, Giovanni, tem 6 atividades. Essa é a 4ª atividade já. Atividade 1, 2 e 3 vocês já fizeram, já entregaram, eu anotei. E para a atividade final, seria entregar 6 atividades. Então, essa é a atividade 4. Então, estou esperando ainda, depois a gente vai fazer 5 e a 6 nas próximas semanas. Tudo bem, beleza. Giovanni? Beleza. E você tem aquela relação aí, professor, fácil, para ver quais a gente fez,
tá faltando? Alguma coisa assim? Das anteriores, quem já entregou, quem não entregou? Isso. Olha, a maioria entregou. Se quiser que eu veja a sua em particular, essa aqui é a primeira página, do Alexander até o Felipe, todos entregaram a atividade 3, exceto a Eliana e o Felipe. Na página 2, o Fernando até a Letícia, né? Só o Guilherme que falta entregar a 2 e a 3. Os outros todos entregaram a 1 até a 3. E nessa página já tem algumas pessoas que entregaram a atividade 4. O Matheus Escobar falta entregar 3. E as outras pessoas dessa página, que vai de Lucas até Natan, entregaram todos a 1 até a 3. Paulo Gano tem que entregar a 2 e a 3. E Otávio a 3. Richard a 3. De resto, todo mundo, do Nicolas até a Tainá, entregaram as 3. E, finalmente, o Thiago falta entregar 3 e o Vinícius William já entregaram as 3, sendo que o Vinícius entregou 4. Beleza, professor. Obrigadão, viu? Valeu, Giovanni. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Então é isso. Para quem chegou depois, eu tinha dito no começo que é para entregar daqui a uma semana essa atividade, tá?